A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui nossos comentários, do livro de Mateus. Vamos falar sobre o comentário de Mateus, capítulo 3. Amém? Então, só fazendo uma retrospectiva do último capítulo, nós falamos do capítulo 2. E nós falamos que é preciso ter sede espiritual, assim como tiveram aqueles que foram encontrar com o Senhor Jesus no seu nascimento, né? Mas é preciso ser guiado pela palavra de Deus. Amém? Então, esses que tiveram a sede, eles acabaram por ser guiados ali, consolidados pela palavra de Deus, que deu o destino real onde que estaria o menino, né? Que ele nasceria em Belém. E isso estava escrito, né? Pelos profetas. Então, uma sede tem que ser guiada pela palavra de Deus, amém? E, por fim, nós vimos ali que os magos ali, eles não voltaram pelo mesmo caminho, né? Então, uma vez que nós encontramos o Senhor Jesus, o nosso caminho de volta ele é fechado, né? Nós temos um novo e vivo caminho agora pela frente e precisamos crescer com esse desenvolvimento da salvação, amém? Nós vemos ali o capítulo 2 de Mateus, é um capítulo que vai falar do crescimento do Senhor Jesus Cristo, né? Nós falamos até que os únicos livros que falam do crescimento do Senhor Jesus é o livro de Mateus e o livro de Lucas, né? O livro de Lucas fala da humanidade de Cristo e fala que ele crescia em sabedoria, estatura e graça, né? E é da mesma forma que nós devemos crescer diante de Deus, amém? Porque o Senhor Jesus é nosso exemplo. Então, voltando para o livro de Mateus, uma vez que eles encontraram com o Senhor Jesus ali, eles viram o menino, né? E já profetizaram a respeito ali dos presentes que eles entregaram a ele, né? Que é a questão do ouro, do incenso e da mirra, né? Falando da realeza do Senhor Jesus e falando do estilo de vida que o Senhor Jesus teria, né? Que ele morreria, né? Que a mirra é uma fragrância de passar em mortos, mas que ele ressuscitaria, né? É a questão do incenso. E essa é a nossa vida, né? Morte e ressurreição. Morremos para nós mesmos, carregamos a cruz do Senhor Jesus, amém? E já vivemos pela vida do Espírito, que é uma vida ressurreta. E aí o que acontece? Nós deparamos que, naquela época, eles tiveram sede de encontrar com o Senhor Jesus, né? Muitos de nós já encontrou, né? Já teve essa nossa sede guiada pela palavra de Deus, e pela palavra de Deus nos fez com que nós o encontramos, e nós encontramos o Senhor Jesus, amém? E glória a Deus por isso. Só que agora nós temos um novo encontro com o Senhor para ser consolidado, né? Nós encontramos Ele toda vez no nosso espírito por meio da comunhão que nós temos com Ele, né? No nosso lugar secreto, onde nós tiramos um tempo para ter comunhão com o Senhor Jesus, né? Por meio da Sua palavra, por meio da oração. Temos também encontros com o Senhor Jesus por meio da comunhão dos santos, né? Onde 2 ou 3 reunidos ali, o Senhor Jesus diz que estaria. Temos também encontro com o Senhor por meio de cumprirmos a grande comissão, né? Que o Senhor falou que estaria conosco até a consumação dos séculos, né? Fazendo a grande comissão. E nisso nós experimentamos o quê? Experimentamos o Deus conosco, o Deus Emanuel, né? Nós estamos falando disso lá no capítulo 1, lembra? Então, conhecemos o Senhor Jesus, o significado do nome do Senhor Jesus, né? Falamos ali o poder, a dinamite do nome do Senhor Jesus, a influência que esse nome tem, né? Quando ele entra dentro de nós, e a função e para onde ele destina, né? E o que acontece com esse nome quando nós o invocamos e colocamos em prática, né? O nome do Senhor Jesus, e o experimentamos, né? Como o Deus Emanuel, o Deus conosco, amém? Mas aí o que acontece? Os magos ali, eles, por meio da sede dele e pelo direcionamento da palavra, eles encontraram com o Senhor Jesus, né? E tiveram um novo caminhar, né? Não voltaram pelo mesmo caminho, né? Traçaram um novo caminho. E hoje nós estamos aí crescendo com o Senhor, né? Mateus 2 é um capítulo que nós lemos aí que fala sobre o crescimento do Senhor Jesus. E na verdade é um crescimento de vida, né? Um crescimento de vida espiritual. Desenvolver a salvação com temor e muito tremor, né? E Pedro fala também, isso foi Paulo falando, né, em Filipenses, mas Pedro fala nas suas cartas que nós temos que desejar o genuíno leite espiritual, né?
como crianças recém-nascidas, né, para que tenhamos o crescimento devido à lei da salvação. Amém? E é o que nós temos feito dia a dia, porque nós precisamos crescer. Em Efésios capítulo 4, versículo 12 ao 13 ali, vai dizer que o Senhor levantou homens com dons, né? Todos nós somos galardoados com um dom do Espírito Santo quando nós cremos, somos batizados, né? Cremos, somos batizados, estamos dispostos dentro do corpo de Cristo a ser usados pelo Senhor. Então o Senhor nos dá um dom para ser usado. E aí pode ser dom de pastoreio, daqueles que cuidam de pessoas, né? Que amam e cuidam do rebanho. Aqueles que têm um dom de ensino, né? Um dom de mestre, ensinar. Aqueles que vão levantar fundamento, né, em lugares onde não há mesa do Senhor, ou seja, dom de apóstolos, né? Pessoas usadas para ser boca de Deus, boca rema, né? Palavra ali destinada diretamente, ou até mesmo para profetizar a própria palavra do Senhor. Aí nós temos aí os profetas, né? Então todos nós temos essas funções distintas, tem os evangelistas, né? Então aí fala em Efésios 4 ali que Deus tem separado pessoas maduras que vão amadurecendo nesses dons para o quê? Para que todos sejam, todos que estão inseridos nesse corpo, alcance a maturidade. Ali fala até que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura completa do Filho de Deus, né? Em outras palavras, Deus quer que Jesus Cristo seja impresso no nosso caráter, na nossa alma, né? Nossa mente, vontade e emoção, a imagem do Senhor Jesus seja feita em nós, né? Então nós precisamos crescer de fato. Por quê? Porque vai haver um casamento, né? E esse é o grande dia que nós esperamos. Há de ter um casamento. E Jesus, nós vimos que ele teve a sua estatura crescida, né? Crescia em graça e sabedoria, foi usado pelo Senhor. Ele teve a sua varonilidade perfeita, né? E ele é um homem completo. E é falado no livro de Lucas, né? E como nós estamos falando de Mateus, esse rei, ele vai vir buscar o seu povo e ele vai reinar sobre o seu povo, né? Em outras figuras nós temos, até no próprio livro de Mateus, em capítulos avançados, nós vamos ver que o Senhor, em suas parábolas, ele fala que o noivo vem buscar a sua noiva. Como esse noivo crescido vai casar com uma noiva criança, né? Então, nós enfatizamos aqui, né, e fechando uma conclusão sobre o capítulo 2 que nós já falamos anteriormente, em que nós precisamos crescer de fato, ter esse crescimento de vida, para que, para esse grande momento, que é o grande encontro com o noivo, né? Ele vai casar com uma noiva crescida, né? Por isso que Paulo ele fala lá em Gálatas 4, versículo 19 ao 20 ali, ele fala o seguinte: olha, eu sofro as dores de parto até que Cristo seja formado em vós, né? Então, Efésios 4, 12, 13 vai falar isso também, né? Segundo os Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18 vai dizer que o Senhor, nós vamos contemplando o Senhor como um espelho, né? E que vamos sendo transformados de glória em glória, né? Dia após dia, pelo Espírito do Senhor, porque a imagem do Senhor está sendo refletida em nós, né? Estamos sendo conformados à sua imagem, é isso que vai dizer ali. Então, de fato, o Senhor tem uma preocupação com a imagem dele ser refletida nessa noiva, né? Não pode ser uma noiva criança, tem que ter um crescimento de vida. Então nós vamos falar de Mateus capítulo 3, né? Vamos falar sobre a apresentação do rei e a unção do rei. Logo no primeiro versículo de Mateus 3, fala que naqueles dias apareceu João Batista, né? João Batista, ele era da linhagem sacerdotal. Lá em Lucas capítulo 1, no versículo 5, né? Vai falar que o seu pai, chamado Zacarias, era descendente de Arão, né? E Arão é da tribo de Levi, a linhagem sacerdotal. E no versículo 13, né, fala que Zacarias, ele teria um filho e colocaria o nome dele de João, né? E aí começa a falar sobre João Batista. Isso no capítulo 1 de Lucas, né? E no capítulo 3 de Mateus aí, ele já vem falando sobre João Batista, sem muita explicação nesse sentido da sua linhagem, né? Como um sacerdote, ele deveria estar no templo, né? Vestindo as roupas sacerdotais, com a dieta do sacerdote. E não, ele estava comendo mel silvestre e gafanhotos, né? Uma coisa totalmente atípica à cultura e à religião ali. Mas falando a respeito de
de sacerdócio, o sacerdócio aparece para o primogênito. Se a gente vê, né, em Gênesis ali, Gênesis ele atribui 3 itens, né, para aquele que fosse o primogênito, que teria direito a uma porção dobrada de terra, né? Teria a questão do sacerdócio e a questão da realeza. E Rúben, ele era o primogênito de Jacó, mas infelizmente Rúben, ele profana o leito do seu pai, né? Ele fornica, né? Ele transa ali com a concubina do seu pai e ele perde seu direito de primogenitura. Então a gente vê que a porção dobrada, né, da terra, ela vai para José. A gente vê que a questão do sacerdócio, ele vai para Levi, e a questão da realeza vai para Judá, né? Lá em Gênesis 49 a gente vê Jacó profetizando para Judá a respeito da realeza, né? Que o cetro de governo não sairia de Judá, né? Ficaria em Judá. E quando a gente vê séculos depois ali que o povo está escravizado no Egito e Moisés é o libertador, tira o povo ali para o deserto, né? Moisés e Arão, seu irmão, né? E ambos eram da tribo de Levi. Acontece aquele episódio que Moisés sobe o Monte Sinai, está ali com o Senhor, e o povo está lá embaixo fazendo um bezerro de ouro. E isso irrita demais. Moisés ele entra ali intercedendo pelo povo. E quando Moisés desce, ele pergunta: quem está comigo? Quem está com o Senhor, né? Quem é pelo Senhor? E aí a tribo de Levi se adianta e aí Moisés fala: então cada um e vão acabar com essa idolatria. E acontece uma carnificina, o povo ali mata um ao outro, né? Isso ficando ali o sacerdócio restrito somente à tribo de Levi. Na verdade, Deus queria que todos fossem uma nação de sacerdote, né? Mas por causa desse episódio a coisa fica restrita somente à tribo de Levi. O povo ali saindo do deserto, eles adentram a terra de Canaã, conquista ali pelo Josué, né? Josué pega e morre posteriormente, né? Após ter conquistado já, e morre de velhice, anos avançados. Mas o povo sim fica sem uma liderança. E o próprio Deus, né, exerce o papel teocrático ali, né, a questão de reinar sobre a nação de Israel. Mas quando chega em 1 Samuel, no livro ali no Velho Testamento, Samuel ele foi um sacerdote que introduziu o ministério da realeza. Um rei escolhido pelo Senhor foi Davi, um homem exercitando, né, por meio de Deus aí, né? Então, o ministério sacerdotal introduzindo o ministério da realeza. E isso vai concretizar, né, a questão que nós estamos vendo aqui, que é João Batista, que é o ministério sacerdotal, introduzindo o ministério da realeza, que é o Senhor Jesus, né? Então nós vemos que na Bíblia é atribuída a questão do reino, muito falado, quando vai falar sobre o reinado de Jesus, fala a questão de Davi, né? Porque Davi foi o primeiro rei ungido ali, segundo o coração de Deus, né? E teve muitas promessas a respeito. Então ali concretizando a bênção que foi dada para Judá ali por Jacó, né? Por seu filho Judá, falando sobre a realeza. Jesus tem alguns títulos, né? Filho de Davi. Então, citei tudo isso aí para falar que o ministério sacerdotal ele introduz o ministério da realeza, certo? Então, João Batista introduzindo o ministério do rei Jesus, certo? O sacerdote ele levava as pessoas para Deus, né? Já o rei, ele executa as ordens de Deus para o povo. E João Batista estava no deserto, fora de toda a cultura e da religião, né? As tradições ali, que enclausurava o povo e não permitia que eles pudessem compreender que o tempo havia chegado, né? Como sacerdote, o sacerdote ele atrai as pessoas para si, para poder levá-las a Deus, né? Então, com seu discurso ali, João Batista, quando João estava ali no deserto, ele era, vamos dizer, um grande imã, né? Atraindo para si um grande número de pessoas,
por essa razão aí que o versículo 5 diz que então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, né? E aí é que o Senhor espera, né? Isso de nós sejamos aí esses sacerdotes levando outros à presença de Deus, né? Então nós vamos ser capazes de apresentar o rei, né? O rei dos céus a elas, porque o ministério sacerdotal, ele introduz o rei. Então o ministério sacerdotal, ele atrai as pessoas para depois colocá-las diante do rei e introduzir o rei sobre elas, né? Nós somos reis e sacerdotes, é assim que diz, né, Apocalipse capítulo 1, versículo 6, né? O Senhor nos fez reino e sacerdotes. Em algumas traduções está, fez reis e sacerdote. De fato nós somos reis, né? Porque nós estamos reinando em vida, como é falado em Romanos, né? E se permitirmos que a sua vida cresça em nós e executarmos os seus mandamentos, a gente tem a mesma autoridade do Senhor. O Senhor diz lá em Mateus 28, né? Versículo 18 e 19, quando ele dá a grande comissão, ele falou, a autoridade dele, ele tem toda a autoridade, e foi com a autoridade dele que ele passou para nós e falou, vá, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome e ajudando-os a guardar todas essas coisas, né? Então nós vamos como reis para subjugar rebeldes a estarem debaixo desse reino, com a seguinte tônica, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por quê? Porque aqueles que não se arrependerem, o rei vai dar uma sentença sobre eles, né? Porque não obedecer à ordem de um rei é ser rebelde, e aí paga pesado com as consequências, né? No caso, a ira futura, né? Designados ao inferno de fato mesmo. Então, o lugar aí da apresentação pelo qual João Batista estava, né, era o deserto. E estar no deserto é onde as coisas acontecem, né? Nós precisamos ser levados muitas vezes ao deserto para as coisas acontecer. Lembra de fato como Jesus ali em Mateus capítulo 16, ele queria saber o que os apóstolos, o que os discípulos, o que ele era para os seus apóstolos, seus discípulos. Então Jesus teve que tirá-los de toda a pompa ali da religiosidade, tirou eles de Jerusalém, levou eles para um deserto chamado deserto de Cesareia de Filipos e perguntou para eles, olha, o que o povo diz que eu sou? Aí o povo fala, né? Uns dizem que vocês é Jeremias, outros dizem que você é João Batista, né, que voltou, ou um dos profetas. Mas vocês, o que vocês dizem que eu sou, né? E aí é quando Pedro fala, né, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Então, de fato, ter discernimento espiritual foi dado pelo próprio Deus, né? Mas no meio de uma cultura e no meio de uma religiosidade, uma atmosfera pesada que havia em Jerusalém, certamente o Senhor não ia conseguir cativar a atenção deles. E foi o que aconteceu com João Batista, né? Ele atraiu as pessoas para o deserto para depois introduzir o rei. Então certamente o Senhor vai fazer isso conosco. Ele vai nos introduzir ao deserto, né? Para que ele possa falar conosco. Não é assim que ele dá algumas instruções a respeito de jejum e oração, né? Não é assim que acontece conosco quando vem algumas tribulações. O Senhor nos permite ficar até acamado, adoentado, para que possamos estar nesse deserto, né, com várias dificuldades, restringido a várias outras coisas, com uma dieta restringida, né, com a questão de tradições restringidas. Para quê? Para que possamos estar sensíveis à voz do Senhor, né? E isso aconteceu com o Senhor Jesus também, né? O Espírito Santo, quando pousou sobre ele em forma de pomba, veio para Jesus. E diz que o Espírito conduziu Jesus para o deserto. E aí ele foi tentado, né? Então, esse vai ser o próximo capítulo, nós vamos falar sobre isso, né? Mas o lugar de apresentação aí, pelo qual João Batista apresentou o rei, foi o deserto, né? Então, se nós queremos ser apresentados ao Senhor Jesus, nós temos que nos permitir ir para o deserto. Se nós queremos, né, receber as ordens do Senhor Jesus e dar ouvidos a elas,
E nós temos que estar dispostos a ir para o deserto e a escutar: arrependa-te, arrependa-te, porque o reino está aqui, porque o rei está dando a ordem, arrependa-te. Nós não devemos fugir, como Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11 ao 13 ali: não estranheis o fogo ardente, destinados a provarmos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Temos que dar glória a Deus por causa das tribulações, né? Tiago vai falar sobre isso logo no primeiro capítulo, né? Nossa, motivo de gozo, motivo de alegria. Por quê? Porque estamos sendo aperfeiçoados, né? Amém? Glória a Deus. Esse é o lugar de apresentação. Para que o rei seja apresentado, é necessário um deserto, né? Precisamos arrepender-nos, né? Precisamos nos arrepender. Nós não podemos pensar que o livro de Mateus é apenas um evangelho para incrédulos, né? Ou para estranhos, ou pessoas, né, que simplesmente não quer nada com Deus. Pelo contrário, né? São para elas também, mas são para nós também, né? Porque quando nós fugimos desse deserto, muitas vezes nós podemos correr o risco de voltar para a pompa da religiosidade, né? Ser imerso em certas culturas em que o rei, nós vamos desobedecer o rei, né? Então nós temos que voltar para o deserto, né? Nos inclinar o nosso coração para o deserto, para escutar o Senhor falar conosco: arrependa-te disso, arrepende daquilo. E agora nós vamos falar da unção do rei, né? Para falar da unção do rei, vale a pena nós dizermos qual o caminho que o rei traçou para poder chegar até ali o Jordão, né? O verso diz ali que ele veio da Galileia para o Jordão, né? Jesus veio de uma terra esquecida, de uma terra desprezada, para ir para um lugar onde também não havia interesse demais, porque o Jordão era um lugar onde as pessoas eram batizadas ali por João, um lugar onde havia morte e ressurreição, né? Que também era um lugar esquecido, porque era um lugar de confronto, porque estava ali no deserto, e para estar com uma pessoa chamada João, que é um selvagem, né? Um selvagem. Então estava fora de todo o contexto. Se tivéssemos falando que ele viria de Belém, onde era uma cidade benquista na época, né? E indo para Jerusalém, onde era a pompa da cultura e da religiosidade, talvez ali na época seria bem aos olhos humanos, né? Mas conforme nós vimos na palavra do Senhor, que fala que Deus, ele confunde os sábios, né? Faz as coisas loucas deste mundo e despreza as coisas sábias, para que ninguém venha se gloriar na presença de Deus, né? Então, quem faz todas as coisas de fato é o Senhor, e não a aparência das coisas. Então ele veio de uma terra chamada Galileia, que era uma terra desprezada, indo para o Jordão, para um lugar onde que ninguém tinha visibilidade. Era um lugar onde havia morte e ressurreição, que representava o batismo ali. As pessoas eram sepultadas, o seu velho homem, vamos dizer assim, nas águas do Jordão, e ressurgiam para uma nova vida, que essa era a tônica do arrependimento de João Batista, né? E João Batista, ele não era um sacerdote, conforme nós falamos, ele não era um sacerdote da religião, né? E não era um cara aculturado ali aos olhos, né, do povo de Israel. O próprio João Batista fala, né, convém que o Senhor Jesus cresça e que eu diminua. Nós, se quisermos estar num contexto de arrependimento, um contexto em que vamos receber as ordens do rei, nós precisamos fazer calar as nossas próprias ordens, né? Nosso próprio eu, nosso próprio ego. Nós precisamos vir da Galileia para o Jordão, né? Nós precisamos abaixar nossa bola. Nós não precisamos ser benquistos pela religiosidade, né? Nós não precisamos ser benquistos pela cultura. Pelo contrário, nós devemos as rejeitar, né, para poder ganhar Cristo. Paulo fala isso, né? Eu considerei todas as coisas como perda
para ver se eu ganhava Cristo, né? Então Paulo era um cara totalmente aculturado, né? Estudava ali aos pés de Gamaliel, um cara que conhecia toda a lei, considerou isso tudo como perda para poder ir para o deserto e ganhar a Cristo, né? Então hoje nós devemos negar a nós mesmos, esquecer a questão da honra, esquecer a questão de dar honra aos outros, né? O próprio Senhor Jesus diz que como vós quereis ver, vós que dais honra uns aos outros. Nesse contexto ele fala para os fariseus, né? Lá em João 5, né? Porque a questão da religiosidade, a questão da honra, da cultura, estava cegando, né, os olhos dele. Então, resumindo, Jesus veio da Galiléia para o Jordão. Esse foi o caminho dele, ser batizado e ser ungido. Nós temos que vir de um lugar esquecido, né, deixar as coisas para trás e ir para um lugar onde nós vamos morrer e ressuscitar, que é o Jordão. E ele foi encontrar com alguém que não tinha muito prestígio, João Batista, que falava palavras duras. Esse é o nosso encontro. Nós vamos encontrar com a palavra do Senhor, que vai de fato nos crucificar, né? Aniquilar o nosso eu, mas só assim nós vamos receber a unção do Senhor, amém? Só assim nós vamos ser revestidos com o Espírito que vem do alto, né? E vamos ser preparados para a boa obra que o Senhor Jesus quer fazer em nós, amém? Então os céus foram abertos para o Senhor Jesus, né? O batismo do Senhor Jesus foi para cumprir toda a justiça de Deus, né? Colocou Jesus ali na morte e ressurreição, né? Bem antes dele morrer de fato e ressurgir, né? O próprio Senhor Jesus, ele passou pelo batismo. Isso como exemplo para nós, e isso também porque o Senhor Jesus, na verdade, ele é o Cordeiro que já foi imolado antes da fundação do mundo, né? O Senhor Jesus, ele é atemporal. Então todas as coisas que ele estava fazendo ali era para nos conduzir, né? Como foi exemplo para nós, na verdade. Mas de fato, para ele liberar o Espírito dele, ele teve que de fato morrer e ressuscitar, né? Mas para o seu ministério ali, ele já estava profetizando que seria um ministério em que ele negaria a si mesmo e que daria a sua vida, né? Já liberando a sua graça. Então, os céus foram abertos para ele. 3 coisas ali que aconteceu, né? Os céus foram abertos, a descida do Espírito de Deus e a voz do Pai, né? O falar do Pai. Então, essas mesmas coisas devem acontecer conosco, né? Nos nossos dias, porque o Senhor Jesus, ele foi batizado cumprindo a justiça de Deus, e aí os céus foram abertos para ele, o Espírito Santo desceu sobre ele e o Pai falou a respeito dele. Então o fato de ser batizado para cumprir a justiça de Deus agradou o próprio Deus. Assim, o batismo do Senhor Jesus, né, abriu os céus, trouxe o Espírito Santo e abriu a boca do Pai. O caminho para que nós tenhamos um céu aberto, né, para que a descida do Espírito Santo e o falou do Pai aconteça, é este. Muitos de nós, né, nós podemos testificar que sempre que temos, vamos dizer assim, o nosso eu aniquilado, né, temos morrido a cada dia, né, os céus têm sido abertos. E ao contrário, sempre que nós formos bem acolhidos, né, honrados, podemos ter certeza que os céus vão se fechar. Quando nós somos aniquilados no nosso eu, a própria palavra do Senhor nos crucificando, né, podemos ter certeza, os céus vão ser abertos. E ainda mais, né, a cada passo que nós dermos em relação à cruz do Senhor, o Espírito Santo, né, vai nos estar revestindo a cada vez mais, e a boca do nosso Pai Celestial vai estar aberta, nos aprovando, né? E aí o Senhor dirá, né, meu amado, esse é meu filho amado, a quem eu comprazo, tenho prazer. O Senhor Jesus, foi o que aconteceu com ele, né? Em Isaías capítulo 61, versículo 1, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e me enviou a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos.
Então essa foi a unção que o Senhor Jesus recebeu, né? Ele estava fora de todo orgulho. Nós vimos o Pai falando com ele. Esse meu filho amado é quem me compraz, né? Nós temos a voz do Pai, temos o Espírito descendo como pomba, né? E temos o Filho recebendo essa unção. Então nós vemos que o Deus triuno, né? Simultaneamente aí, cumprindo todo o plano de Deus. Amém?